Olha isto! Viajar no tempo. Uma das fantasias preferidas da humanidade. Mas e se fosse possível construir uma máquina do tempo real e viajar para o futuro ou para o passado? A invenção de uma máquina do tempo iria ser a coisa mais importante na história do mundo e do homem. Os cientistas estão prestes a fazer com que o impossível se torne realidade. Penso que este século vai ser visto como o século da viagem no tempo, assim como o século XX foi visto como o século da viagem no espaço. Aqui, neste laboratório, as primeiras tentativas para viajar no tempo vão começar em breve. O futuro e o passado podem não voltar a ser os mesmos. Imagine um momento, por exemplo, daqui a 100 anos, em que a viagem no tempo já não é ficção científica. Em vez disso, é ensinada aos netos dos nossos bisnetos como um facto científico. Venham cá. Ouçam bem. Temos muito para fazer hoje. Mantenham-se juntos e não vagueiem. Venham comigo. Este é um monumento à maior proeza científica da humanidade. Um museu da viagem no tempo. Um museu assim seria uma atração popular, um edifício projetado para contar a história que para nós ainda não aconteceu. Por mais estranho que possa parecer, este futuro não está fora da esfera do possível, visto que estamos no limiar de controlar o próprio tempo. Aqui está, o Museu da Viagem no Tempo. Este museu foi construído no local da primeira máquina do tempo bem-sucedida. E vamos descobrir o que é que a torna tão especial. Mas primeiro vamos começar por olhar para o passado. Imaginem como era a vida há mais de um século. Uma época em que o futuro era incerto e o passado um pouco misterioso. A história da viagem no tempo começa com fantasia e ficção. O sonho emocionante de visitar outra época. Imaginem, por exemplo, que viajavam até abril de 1912 e evitavam a perda catastrófica de milhares de vidas, avisando o capitão do Titanic da presença do iceberg. Ou que visitavam a Alemanha em 1938 e assassinavam Hitler, evitando assim a Segunda Grande Guerra. Mexer na história é algo fácil de imaginar. Mas, na verdade, até mesmo o conceito básico de tempo é difícil de compreender. O tempo é algo muito estranho. Não o podemos ver, nem tocar, nem cheirar. E mesmo assim ele domina as nossas vidas com um controle absoluto. Todos nós vivemos no presente. Estamos presos neste momento a que chamamos agora. Pelo menos estávamos, até que os esforços destas grandes mentes nos libertaram da tirania do tempo. Em 1905, Albert Einstein apresentou uma teoria que permitiu que os cientistas continuassem onde os sonhadores tinham ficado. A maior parte deles pensava que viajar no tempo nunca iria ser possível. Mas, no início do século XXI, um homem teve uma ideia. O seu nome é Ronald L. Mallet. Um dia, Ron Mallet pode vir a ser reconhecido como um verdadeiro pioneiro. Ele acredita que está muito próximo do derradeiro prémio, uma máquina do tempo que funciona. É o culminar da investigação de uma vida que começou com a morte do seu pai. Interessei-me pela viagem no tempo por causa do meu pai.
Ele era uma pessoa fantástica e eu gostava muito dele. Morreu de ataque cardíaco quando tinha apenas 33 anos e eu 10. Fiquei abalado. Deixou o meu mundo de rastos. A ficção científica tornou-se a salvação do jovem rapaz. Aí conseguiu encontrar a esperança de que precisava para ultrapassar a dor. Pensei, e se pudesse construir uma máquina do tempo e voltar ao passado? Ia poder vê-lo novamente e talvez salvar a vida dele. Esse tornou-se o meu objetivo, construir uma máquina do tempo. Ron começou a estudar ciência, assim como ficção científica, e descobriu que tinha um talento natural para a matéria. Avançamos 40 anos e o jovem rapaz com o sonho impossível é agora um professor de física na Universidade de Connecticut, um perito no único ramo da ciência que lhe permite trabalhar com o tempo. A jornada foi certamente proveitosa, já que o seu trabalho está quase a dar frutos. Sinto que, com a tecnologia atual, é possível pelo menos enviar partículas subatômicas para o passado. A confiança do professor tem boas bases. Este é um artigo recentemente publicado onde o princípio é delineado. Foi recebido com entusiasmo. Sabemos há muito tempo que viajar no tempo é possível, em teoria. Nunca soubemos como o fazer. Mas Mallet descobriu um meio de pôr a teoria em prática. Tem um projeto para uma máquina do tempo. O Dr. Michael Brooks, físico e escritor, sabe que enviar partículas para o passado iria permitir que a informação tomasse o mesmo rumo e as coisas iriam tornar-se muito estranhas. As implicações da viagem no tempo são espantosas. Se pudéssemos ir buscar informação ao futuro, podíamos ganhar a lotaria todas as semanas, por exemplo. Podíamos manipular a bolsa de valores se quiséssemos. Mas o que é realmente espantoso é que podíamos ir buscar conhecimentos científicos ao futuro. É difícil pensar em algo assim. Este artigo pode vir a revolucionar o mundo que conhecemos, destruindo para sempre a barreira entre passado, presente e futuro. Na próxima exposição, vamos ver Simon Wells, o bisneto do homem a que muitos chamam o pai da viagem no tempo. Olá, o meu nome é Simon Wells. O meu avô foi H.G. Wells. Em 1895, escreveu um livro muito famoso chamado A Máquina do Tempo. E no início do século XXI, eu fiz um filme baseado nesse livro. Querem ver um pouco? A Máquina do Tempo, para além de ser um bom livro, abriu um precedente em que a ficção inspira a realidade. É a história de um cientista vitoriano que tenta voltar ao passado para evitar o homicídio da sua noiva. No entanto, descobre que não pode fazer nada para alterar o passado e acaba por viajar até ao futuro para ver o que acontece à raça humana. Quando foi publicado, A Máquina do Tempo agarrou de imediato a imaginação do público. Mas o mais espantoso é que também foi responsável pela primeira grande descoberta da ciência da viagem no tempo. Começou a tratar-se o tempo como uma quarta dimensão. Uma dimensão onde pode ser possível viajar, tal como se viaja numa cidade.